Olá pessoal, sejam bem-vindos então a esse nosso encontro, agora justamente falando para a área da educação, né? E para vocês que ainda não conhecem, esse grande guarda-chuva que envolve a área da educação é justamente que envolve pedagogia, psicopedagogia, educação especial, né? Que fazem, que comungam então desta área que, né, como citei para vocês que estão aqui no próprio Google Meet, né, que tem os mesmos portfólios, que tem os mesmos estudos de caso, com a exceção da própria segunda licenciatura, que tem um estudo de caso específico, né? Os demais que seguem a graduação tradicional têm então o próprio portfólio específico para essa situação então ali específica. Mas apenas recapitulando, né, o valor do nosso portfólio tem um peso muito específico, eu sempre gosto de reforçar, até porque quando eu vou olhar o ambiente virtual de vocês, né, eu percebo que muitas vezes os alunos se envolvem muito com as provas objetivas, até mesmo tiram boas notas, né, nos trabalhos com consulta, porém na hora de desenvolver realmente o trabalho prático, que agora o portfólio, colocar realmente a mão na massa, né, ou de ir a campo específico, acabam retraindo, acabam deixando às vezes para a última hora e acabam procrastinando, acabam realmente não conseguindo tempo hábil para isso. Então, até mesmo se você tem alguma dificuldade mesmo de aprendizagem, né, busque deixar para que você sensibilize-se com a própria temática diariamente, ou um período específico durante a semana, por exemplo, segunda, quarta, sexta, que se você se envolva com os conteúdos específicos, terça e quinta, que você deixe, por exemplo, é apenas um modelo, que você deixe para desenvolver os trabalhos, né, mais práticos, mas que você tenha uma organização semanal, né, para então os seus estudos. E lembrando, os nossos portfólios acontecem sempre nos módulos pares, ou seja, esse agora é o nosso último portfólio que teremos aí por motivo do recesso ali do final do ano, né, em dezembro, janeiro, e tem um tempo estendido para desenvolver. Então, nós temos então esse tempo até dia 31 de janeiro para entregar então o template lá no ícone Trabalhos. Você apenas tem que preencher com os dados necessários e entregar então esse template lá no ícone Trabalhos, né, com todos os dados ali que pedem, que são então necessários. E como nós citamos, né, o nosso trabalho agora é envolvendo as próprias ODSs, principalmente quando se fala a ODS número 3, melhor, a ODS número 10, né, que fala da redução das desigualdades. E aí os subitens, né, que vão falar realmente a respeito dessas metas específicas, né, até 2030. E aí nós temos que, para a prática do nosso portfólio, nós vamos fazer a leitura do referencial indicado, nós vamos pesquisar os dados que foram indicados, elaborar essa proposta, né, esse projeto social, né, essa contribuição que a Uninter então entrega para a própria comunidade e se sensibilizando, né, tanto quando falamos em erradicação da pobreza, quando falamos em educação de qualidade, redução das desigualdades, né, até como citamos lá no começo do ano, quando falamos de paz, justiça e instituições também eficazes, e nos envolvendo com os referenciais teóricos, tanto a odsbrasil.gov, que é um site muito interessante para estar falando, tanto quanto um trabalho que nós desenvolvemos até algumas semanas atrás, sobre a organização de desenvolvimento do potencial humano, que é um trabalho que nós explicamos um pouco mais sobre essa ODPH, né, essa Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano. Então fique a dica para a própria proposta. E acima disso, então, nós vamos elaborar um projeto, né? E é até muito importante que esse projeto tenha que ser inédito, tem que ter a sua cara enquanto acadêmico, né? Seguir algumas elaborações propostas pelo seu portfólio, e nesse portfólio é bem prático. Você vai colocar lá o seu nome, o seu registro universitário, o polo ao qual você pretende desenvolver, o nome do projeto, né? Por exemplo, se eu fosse desenvolver esse projeto,
obviamente eu iria desenvolver esse projeto na educação infantil, que é a área, né, que eu estou mais envolvido. A cidade que eu fosse, se eu fosse desenvolver esse trabalho, seria a cidade, por exemplo, de Itajaí. Mas você pode fazer isso na cidade de Navegantes, ou Balneário, Penha, enfim, qual polo, né, você então pertence, público-alvo, né, o público que você pretende atender com esse projeto, né, no meu caso, eu iria atingir ali o público infantil, é identificar 3 metas dessas ODS, né, da ODS 10, então pegar algumas aquelas metas que nós temos diante do grande guarda-chuva que é então a ODS número 10, destacar os objetivos desse projeto, por exemplo, desenvolver, tananã, apontar, tananã, né, identificar, tananã, e aí você vai então colocando os objetivos, né? Sempre começando com esse verbo então no infinitivo. As ações que você vai realizar nesse projeto, então você vai descrever, né, baseado nesses seus objetivos, qual é a prática, né? Qual é a linha de ação que você vai nessa meia hora, nessa 1 hora de prática do seu trabalho. E depois que você entregar então o seu portfólio, esteja atento para que logo em seguida você apresente como foi a experiência em desenvolver o seu trabalho. Se foi bacana, se foi fácil achar os referenciais teóricos, se a sua experiência de ir a campo e dar cara a tapa realmente para realmente se expor realmente para uma população carente, uma população realmente que precise daquela sua intervenção, e você vai falar a sua experiência em torno de 5, 10 minutos, que você vai falar isso para o ambiente virtual de aprendizagem, vai realmente esperar a câmera abrir, não vai ter ninguém do outro lado, né, ali sincronamente te observando, depois assincronamente, e naturalmente esse seu material vai ser analisado e corrigido. Mas é uma gravação que você vai então fazer diante do ambiente virtual de aprendizagem. E nisso você vai então falar esse seu relato de experiência. Joia? Mas o que eu venho a falar com vocês hoje é justamente um dos nossos referenciais teóricos que falam justamente desse observatório do terceiro setor, né? Depois vou colocar também abaixo aqui nesse nosso link, tanto para vocês que estão aqui no YouTube, para vocês que estão aqui no Instagram, corre lá no YouTube para depois assistir esses materiais. Vocês que estão aqui no Google Meet, né? Estamos lá no próprio ambiente virtual de aprendizagem como referencial teórico, falando exatamente desse observatório do terceiro setor, que vai falar justamente sobre alguns projetos sociais e as suas 15 causas diferentes, que até, né, tem algumas imagens que podem realmente nos despertar, nos sensibilizar para essas nossas intervenções e nos falar dessas 15 causas, né, tanto causas que envolvem o combate ao abuso infantil, né, e apoio às vítimas disso, que é uma associação de ajuda a crianças e adolescentes que foram vítimas de violência doméstica e sexual, e que esses dados estão no site do cebeca.org.br, que você pode acessar um pouco mais. Então, que é uma das primeiras causas, né? Uma segunda causa é voltada, então, à educação de crianças e jovens, onde é uma associação que tem sede em São Paulo, por exemplo, e que realiza o seu trabalho no sertão nordestino, principalmente nos estados de Alagoas, Ceará e Pernambuco. E esse projeto bem interessante, voltado à educação de crianças e jovens, é um outro projeto aí bem bacana, também patrocinado pela Fundação Abrinq. Um outro projeto que se tem diante dessas ONGs, né, é o projeto chamado Crianças Desaparecidas. É um movimento catarinense, esse projeto, né, de busca de crianças desaparecidas, que tem o objetivo de prevenir e divulgar os casos de desaparecimentos. No total, a instituição ela promoveu 6 projetos e um dos destaques foi a distribuição de pulseiras para identificar as crianças nas praias. Olha que interessante então esse projeto, né, voltado então a crianças desaparecidas, colocando então pulseiras para identificação de crianças na praia, que é um campo fértil, né, para que as crianças se desgarrem dos seus pais aí e se tornem desaparecidas.
também é um projeto aí também com um site chamado desaparecidosdobrasil.org. Também vale muito a pena acessar esse site. Uma outra ONG é voltada a apoio a mulheres vítimas de violência. Bem, essa entidade, ela trabalha para a prevenção e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres. Essa basicamente é uma ONG muito importante porque ela procura, de certa forma, garantir os direitos das mulheres, procura implementação de políticas públicas, serviços que vão assegurar uma mudança nesse cenário atual, então, diante dessa entidade voltada a mulheres vítimas de violência. Um quinto programa é voltado ao empoderamento feminino. É um instituto que incentiva que mulheres que não tiveram a oportunidade de terminar, melhor dizendo, os seus estudos e que vivem em locais socialmente vulneráveis e se tornam empreendedoras e confiantes para gerir os seus próprios negócios, aumentando com isso, claro, dessa forma a sua geração de rendas e a própria qualidade de vida. Então vale muito a pena também conhecer um pouco mais esse outro instituto chamado Empoderamento Feminino. Um outro projeto chamado Combate à Desigualdade Racial, que é uma organização que desenvolve ações voltadas à melhoria das condições da população negra, e principalmente pensando agora nesse mês de novembro, Ontem, dia 20 de novembro, foi o mês da consciência negra, que é essa organização em especial das meninas e mulheres negras, e com o empoderamento também através da informação e a formação de lideranças negras, ONGs que visam enfrentar o racismo, o próprio sexismo, a lesbofobia e a transfobia, então, nessa própria organização. Uma outra organização é voltada ao apoio a pessoas em situação de rua. Então, essa organização tem cerca de 800 refeições por semana para pessoas em situações de rua que vivem no centro da cidade, com o objetivo de resgatar a sua autoestima, lhes dar uma nova perspectiva de vida. Além disso, quando as temperaturas caem, por exemplo, nessa organização, eles arrecadam agasalhos, arrecadam cobertores, calçados e distribuem então para essas pessoas em si. Então, a atuação desse programa, por exemplo, é em São Paulo. Uma outra ONG é voltada a combate à pobreza, por exemplo. Então essa ONG, com a ação da própria cidadania, ela é um movimento social que tem o objetivo de ajudar pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, onde, de acordo com os dados dessa instituição, entre o período de 93 e 2005, 30 mil toneladas de alimento, exatamente isso, 30 mil toneladas de alimentos foram arrecadados em todo o Brasil. E 3 mil famílias foram então beneficiadas atualmente. A ONG trabalha em prol da garantia dos direitos humanos no país, como o acesso a serviços públicos de qualidade, saúde, educação, cultura e mobilidade. Também atua em 45 países, incluindo o próprio Brasil. Essa é uma organização um pouco mais internacional. Uma outra é voltada à inclusão então de refugiados. Com a atuação também em São Paulo, o intuito dessa ONG é dar melhores condições de vida aos refugiados que chegam a São Paulo. E o Instituto de Reintegração de Refugiados, a ADUS, ela possui projetos com foco no ensino do português, trabalho e renda e saúde mental então desses refugiados, com atuação também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma outra ONG é voltada à inclusão de pessoas com deficiência. É uma que me chama bastante atenção também, que tem atuação aí tanto em São Paulo, quanto Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, ou seja, em vários cantos aí pelo país. Ela atua através de clínica com foco na paralisia cerebral, lesão medular, lesão encefálica adquirida infantil e adulto, a mielomeningocele,
a má formação congênita, amputações, doenças neuromusculares, poliomielite. Além disso, essa ONG ela desenvolve atividades como a inserção nos esportes paralímpicos, né? E até puxando um pouco para a própria educação física. Uma outra ONG é voltada aos dependentes químicos e familiares, com atuação também em São Paulo, no Ceará, na Bahia, no Maranhão, Rio Grande de Janeiro, onde através de grupos familiares, né, a Al-Anon, parentes e amigos de alcoólicos compartilham suas experiências com o intuito de solucionar os problemas que têm em comum. Essa organização ela tem em grupos de apoio voltados a jovens de 13 a 19 anos que sofrem com o alcoolismo de um familiar ou mesmo então de um amigo em especial. E a atuação dessa ONG especial em São Paulo. Uma outra ONG é voltada então ao acolhimento e melhoria da qualidade de vida de idosos, né? Pensando mais no público idosos, por exemplo, com atuação em São Paulo. Ela presta assistência integral a pessoas idosas do sexo masculino, reconhecidamente carentes, em regime de internato semiaberto de forma gratuita, onde o local dispõe de alojamento, cozinha, refeitório, salão de recreação. Então essa é uma ONG bem bacana, né, que também tem atuação em São Paulo. Chegando mais ao final dessas ONGs que nós temos, é uma ONG voltada à defesa dos direitos indígenas, né? Até nós temos agora como projetos para os próximos anos, né, um Ministério dos Povos Originários, né? Então essa associação, por exemplo, ela tem atuação no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Bahia, no Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ela é uma entidade dedicada aos estudos dos povos indígenas do Brasil e a promoção dos seus interesses. O objetivo da ONG é estabelecer um diálogo entre indígenas e não indígenas e lutando pelo reconhecimento e implementação efetiva dos direitos constitucionais e humanos desses mesmos, então. Aí também com atuação tanto no Brasil e também em outros países também. E quase chegando ao final, temos uma outra organização voltada à preservação então do meio ambiente, que ela tem atuação também em outros países, Bolívia, Costa Rica, além do Brasil, claro, né? Na China, na Colômbia, Equador, Europa, Hong Kong e tantos outros países, né, pelo mundo afora. Ela tem o intuito de trabalhar na agenda de políticas relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável. Quando pensamos no Brasil, por exemplo, essa ONG ela tem alguns temas prioritários quando voltados às mudanças climáticas, políticas públicas, por exemplo, voltadas à agricultura, né, à pesca, ao próprio extrativismo, à conservação em comunidades indígenas. E aí, realmente é mais uma ONG para nós termos, até para sensibilizarmos a desenvolver o nosso próprio portfólio. E chegando então ao fim, temos então uma outra ONG voltada à ajuda a animais abandonados. Aí com uma atuação, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde o foco é resgatar, tratar, colocar cães e gatos para adoção, realizar semanalmente feiras de adoção. A sede dessa organização ela fica no bairro, né, Cipetiba, né, zona oeste do Rio de Janeiro, e também tem atuações também em Florianópolis e também outras cidades. Então esse é apenas um exemplo, como nós temos então, desse observatório do terceiro setor, né? Algumas ONGs que nós temos para nos motivarmos a pensar em como que nós, acadêmicos da área da educação, seja da pedagogia, psicopedagogia ou mesmo educação especial, podemos então nos sensibilizar e atuar então na prática, né, e pensar realmente em colocar a mão na massa nos nossos então trabalhos. Já, senhores, realmente agradeço a vocês que estão aqui no próprio YouTube, certo? Encerro com vocês no YouTube, encerro com vocês aqui, né, no próprio Instagram, nessa live no Instagram. Se você no YouTube não nos segue no Instagram, nos siga lá, Felipe Brito ITJ lá no Instagram. E se você é aqui no YouTube, se inscreva também no nosso canal para que possa então receber constantemente as atualizações e
deixar favoritado a sua playlist específica do seu curso, né, em especial. Encerro com vocês aqui, né, e continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.